Boa noite, FTU Boa Brasil, tudo noite. bem? E aí, Nath? O que Tudo a gente vai certo? falar sobre isso Temos hoje? novidades, né? No Temos novo novidades. dia. A gente está lançando o Clube da Leitura agora, lendo Somos Todos Filhos de Deus, às terças-feiras, às 19 horas. Porque sexta a gente vai continuar com o Clube da Leitura, só que com outro tema. Muito especial. Muito especial. Né? Aguarde aí que essa semana vocês já vão ter a primeira... o primeiro gostinho essa sexta-feira agora, tá bom? Então a gente vai continuar, para quem tem o livro, a gente vai continuar, a gente vai começar o capítulo 4, os 3 tipos de pessoas. Vamos lá, Nath, a gente vai ler, dar aquela paradinha que a gente sempre faz e conversar um pouquinho, né? Meditar um pouquinho no parágrafo. Hoje nós vamos começar a falar sobre o primeiro tipo de pessoa, né? Porque são vários, né? São 3 tipos. São 3 tipos. Então, a gente vai começar com os nascidos do mundo. Exatamente. Né? A princípio, todos os seres humanos, sem exceção, são nascidos do mundo, pois herdaram a natureza adâmica, né? Sem exceção. Todo mundo nasceu, quando o bebê nasce, já nasce com aquela natureza adâmica, que é a natureza pecaminosa. Que a gente já tem falado disso outras semanas, né? Pelo pecado de Adão e Eva, toda a descendência deles acabou herdando essa herança do pecado. Exato. O fato é que por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e por causa do pecado veio a morte. Primeiro de um animal, do qual o Senhor retirou a pele para providenciar vestimenta ao homem e depois de todos os seres humanos. A natureza pecaminosa tem sido transferida de pai para filho, desde a queda de Adão e Eva. E devido a isso, o ser humano ele herdou essas características de Adão, né, que a gente falou. E foi de onde nasceu o pecado. E é onde muitas pessoas hoje defendem o seu jeito de ser, que na verdade é um pecado, é uma natureza do pecado, mas elas se envaidecem por causa disso. É o meu jeito, eu sou assim. Não quer mudar, né? Não quer mudar. Não quer mudar. Então, essa é uma das características dos nascidos do mundo, que a gente vai falar detalhe por detalhe, né? E aí, interessante que logo no começo desse parágrafo diz que por causa do pecado veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Está escrito na palavra de Deus, que a gente vai falar mais sobre isso na frente. Mesmo os foi aquilo que eu falei, ó. Mesmo os recém-nascidos, aqueles considerados perfeitamente inocentes aos olhos de Deus, herdam a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Quer dizer, o bebezinho tadinho que não pediu para vir ao mundo, já nasce com essa herança, né? Que herança triste, horrível, né? Que herança triste. No entanto, essa natureza corrupta só se manifesta quando a criança deixa a idade da inocência e chega à idade da razão, que é a idade dos adolescentes hoje em dia. Muitos até das crianças que estão lá na IBI. Porque o mundo está tão de mal a pior que já começa... Está tão evoluído, né? Hoje as crianças estão tendo acesso a tantas coisas que a gente, quando a gente tinha a idade deles, não... 6, 7 anos. Nem hoje, imaginava. A criança já tem uma mentalidade com a gente quando tinha 6, 7 anos... Era uma inocente mesmo. Hoje em dia a gente já não pode falar. Porque muita coisa já tem sido apresentada para eles. Exatamente. Né? Não é nem culpa da criança. Não. É culpa do mundo. O que eles têm recebido do mundo. Então eles já estão sob essa influência da família. Que a família do mundo, ela não conhece a Deus. Então ela faz as coisas erradas, muitas vezes sem o conhecimento de que está errado. E a criança que cresce nesse meio, ela vai sendo influenciada por causa disso. Né? Então, ela já tem acesso a vícios, cigarro, bebida, ela já tem acesso a pornografia, ela já tem acesso a tantas coisas que na nossa época a gente nem imaginava. Então, ela já cresce, ela já evolui muito cedo. Exatamente. A partir daí, o ser humano passa a condição de pecador e, consequentemente, sujeita a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, quer dizer, o inferno, né? E foi por causa disso que foi mandado o segundo Adão, né? Teve o primeiro Adão e teve o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, para nos resgatar desse inferno. Porque se ele não tivesse vindo para resgatar a nossa alma, a gente já nascia já com o destino certo, inferno, né? Deus foi tão misericordioso que ele enviou o Filho, e o Filho obedeceu, como a gente falou um pouquinho na sexta-feira. O Filho obedeceu, honrou o Pai e veio para nos resgatar, né? Nos tirar
do fogo eterno, né? Porque não é um foguinho. Porque assim, quem nasce hoje e não se converte para o Senhor Jesus, então vai viver a eternidade no inferno. Pode dizer assim, mas eu não tenho vício, eu não roubo, eu não matei ninguém, eu não faço nada de errado para a sociedade. Mas a pessoa dentro de si está toda suja. Cheia de mágoa, cheia de orgulho, cheia de vaidade. E às vezes essa mágoa, essa vaidade foi por algo que você passou, foi por um abuso que você sofreu, um trauma, e você guarda aquilo dentro de você. Você não, por exemplo, vamos falar da adolescente, já que a live é para o FTU. O adolescente não tem medo até de vir conversar com o CT, se abrir com o pastor, aí vai guardando aquela mágoa, aquele rancorzinho que de repente se torna um ódio, se torna um sentimento tão forte, tão profundo, que ele não vê mais saída. Aí passa a se mutilar, tenta suicídio, como a gente tem visto testemunhos de adolescentes que estavam no nosso meio, por se fecharem, acabaram tentando se matar. Só quando eles foram humildes o suficiente, que é o de valer daqui a pouquinho, o contrário da humildade, eles conseguiram se abrir, eles conseguiram procurar ajuda, porque aqui a gente não está para julgar. A gente está aqui para aconselhar, como a gente já falou várias vezes. Somos conselheiros. A gente é conselheiro, a gente está para ajudar, para aconselhar, para tentar tirar você do caminho errado, do caminho que o diabo está querendo te levar, do caminho que o diabo está te cegando. Porque o diabo ele trabalha na mente, ele sugere, né, aquele pensamento, quem você pensa que é? Eles não vão te entender. Eles não, você errou tanto, eles não vão te aceitar. Isso é uma mentira do diabo, não caia nessa, não caia nessa. Seja humilde. Olha, eu não estou conseguindo, né? Não estou conseguindo, me ajuda. A gente está aqui para isso, para te ajudar. Só que também não adianta a gente te ajudar, te dar o conselho e você não colocar em prática. Porque te dar o pão, a faca e o queijo e você não comer. Exatamente. Então, assim, a gente faz tudo que a gente pode, que é te aconselhar. Mas a decisão, a atitude, ela é completamente sua, é sua total responsabilidade. É uma escolha particular, né? É uma escolha. Características mundanas. Ao rejeitarem a Deus, Adão e Eva perderam o caráter divino e assumiram o caráter de um ser caído. Ou seja, eles assumiram o caráter do seu novo senhor, Satanás, que tinha caído. Ele antes era um anjo de luz, né? O mais bonito, perfeito, e ficou um anjo caído, sem luz, ele perdeu o brilho. E quando a gente peca, quando a gente erra, a gente assume esse caráter. A gente perde o caráter do nosso Senhor, que é luz, que é verdade, que é amor, para herdar a gente herda um caráter totalmente contrário a Deus. E assim, é muito legal porque a pessoa que ela não conhece Deus, quando ela está perto de alguém que é de Deus, ela percebe. Ela diz assim, poxa, você é tão diferente, parece que tem algo a mais em você. Tem um brilho diferente. Tem um brilho diferente. O que é, né? Então, às vezes, ela se aproxima para tentar saber o que é. E aí é uma oportunidade de evangelizar, né? Mas o oposto também é verdade. Tem aquela pessoa que ela tá cheia de problema, ela tá carregada de demônios, e aí a outra pessoa passa por perto dela, senti um negócio ruim perto daquela pessoa, não quero ficar perto dela não, né? Então, isso é claramente visto nas pessoas. A pessoa pode não saber o que é, ela pode não saber o que é o Espírito Santo, ela pode não saber o que é um demônio, mas ela tá vendo que tem algo ali diferente. Ela tá vendo uma luz ou ela tá vendo umas trevas. É bem perceptível, né? É bem perceptível. O orgulho é a característica mais marcante no caráter dos nascidos do mundo. Quer dizer, quem nasce de Deus tem humildade, é igual o Senhor Jesus, que era manso, humilde. Mas aquele que é nascido do diabo, porque se eu não sou nascida de Deus, não tem meio termo. Eu sou filha do diabo. Amarrado, né? Mas é verdade, né? É verdade. Então, o orgulho é a característica principal. Por quê? Porque foi o orgulho que tirou Lúcifer do céu. Foi. Satanás não era Satanás, não era esse demônio, essa coisa ruim que a gente sabe, que a gente conhece. Ele era um anjo de luz. Ele vivia com Deus, mas porque ele quis. Ele almejou o trono de Deus. Ele quis ser maior que Deus. O orgulho tomou conta. E diz que, olha só, é a característica mais marcante no caráter dos nascidos do mundo. Cuidado, adolescente. Às vezes você fala assim, não, mas eu sou tranquilo, eu sou... Mas se você tem talvez um medo de vir falar com o CT,
um receio de falar com o CT do seu problema, será que isso não é orgulho? Se você não tem um pinguinho do orgulho, cuidado, porque quem é orgulhoso não é de Deus, né? O filho de Deus, ele tem essa humildade de entender que está errado, entender que precisa de ajuda e procurar ajuda. E tem gente que fala assim, não, quando eu quiser eu vou e faço. Não preciso de ajuda de ninguém. Quando eu quiser, eu consigo. Isso é um sinal claríssimo de orgulho, né? A manifestação mais nefasta do orgulho é a cegueira espiritual. A pessoa é tão cega que acha que não precisa. Acha que pela força do seu braço ela vai conseguir sair do problema que ela está vivendo. É por isso que tem muitos desigrejados hoje, né? Desigrejados. Eu não preciso ir à igreja para conhecer Jesus. Tem muita dracma perdida dentro da igreja, que está na igreja, mas assim, eu não preciso conversar com o pastor. Eu não preciso conversar com o obreiro. No caso do adolescente, eu não preciso conversar com a CT. Eu estou bem, mas a gente vê que não está bem. Né? É perceptível. É perceptível. Né? Por não considerar que foi feito do pó da terra, o orgulhoso geralmente não reconhece a debilidade da sua natureza humana, e muito menos que depende da salvação dada por Deus. Um dos pilares dos ensinamentos do Senhor Jesus é a necessidade da humildade de espírito, condição fundamental para a entrada no reino dos céus. Quer dizer, e tem essa passagem em Mateus, né, que diz, os humildes... Deu branco. Deu branco, gente, mas está lá escrito. Os humildes herdarão o reino dos céus, do Deus. Coisa assim, Mateus. Não tem CT? Tem, sim. Gente, tem um CT aqui ajudando a gente. Assim, humildade é bom para vocês procurarem na Bíblia. Porque a gente não guarda todo o versículo, né? Então, vai lá em Mateus 5,3 e lê o que está falando sobre a humildade. Fala o que Deus fala sobre o que ele está explicando sobre a humildade. Que o humilde vai entrar no reino de Deus, sabe? Que os mansos herdarão o reino dos céus. Procura na Bíblia. Às vezes o adolescente fica com preguiça e fica esperando a gente estar lendo o livro. Ela vai ler o versículo. Ó o dedinho, ó. Não, a gente não vai ler mais. A gente tem que ir lá procurar na Bíblia. Tarefa de casa. Tarefa de casa, meditar. Assim, humildade e orgulho são forças antagônicas, quer dizer, elas são opostas, né? Que se referem respectivamente ao caráter de Deus e ao caráter de Satanás. Se eu sou humilde, eu tenho o caráter de Deus. Se eu sou orgulhosa, é a palavra de Deus que diz, eu tenho o caráter de Satanás. O reino de Deus é feito de paz, justiça e disciplina. Isso pressupõe perfeita submissão às autoridades constituídas pelo Espírito Santo. Como o orgulhoso, que é rebelde por excelência, né? Excelente, meu Deus, se enquadraria no reino de paz. Como sobreviveria em um lugar onde impera a humildade e a submissão? Seria como tentar conciliar luz e as trevas. Óleo e água não se misturam. Impossível. Impossível. Né? Luz e trevas não se misturam. A gente já falou isso outras vezes. Não precisa nem entrar muito em detalhes, eles entendem. Mas assim, como é que o orgulhoso vai querer entrar no reino de Deus? Não entra. A porta fecha ali. Pode até querer, né? Mas se ele não se livrar do orgulho, ele não vai conseguir entrar. Porque o orgulho é aquela visão de autossuficiência. Eu sou autossuficiente, eu posso sozinho, quando eu quiser eu faço, eu não preciso disso que vocês estão me falando. Então, é impossível essa pessoa, cheio de querer, cheio de vontade, se submeter à vontade de Deus. Porque Jesus fala assim, se alguém te bater, dá outra face. Mas o orgulhoso não quer, ele não quer sair por baixo. Ele quer ir e dar um tapa pior, mais forte. Ele não é manso para falar, eu não vou. Ele me deu um tapa, deixa eu quieto. Eu não vou pagar o mal pelo mal. Eu vou pagar o mal. Então, ele me bateu, eu vou bater também. Exatamente. Isso é o orgulhoso. Porque o humilde não faria isso, né? Exatamente. Por conta do orgulho, os filhos do mundo têm um conceito elevado de si mesmos. Eles se acham. Embora alguns apresentem esse sentimento de forma mais acentuada do que outros, todos, sem exceção, já nascem com o coração revestido por ele. E quanto mais poder econômico, conhecimentos e autoridade possuem, mais orgulhosos se tornam. Não é errado a pessoa ter uma situação financeira boa, porque a palavra de Deus diz que, né, que a gente, quando dá o dízimo, oferta, Deus abriria a janela dos céus e tal. O problema é quando a gente coloca o nosso amor, o nosso coração no dinheiro, na posição que a gente tem. E a palavra de Deus fala, né, que a avareza, que é o apego ao dinheiro, é como se fosse uma idolatria.
Então, olha que perigo, Exato. né? Então, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo alto, elas se apegam muito ao dinheiro, à sua posição social. Então, elas acabam colocando isso num patamar acima de Deus. Estão passando por problemas, mas falam, o meu Deus é o meu dinheiro, não preciso de ninguém. Orgulho. Orgulho puro. Alguns, inclusive, chegam a pensar que são deuses, em virtude do grau de autoridade terrena que possuem. Quer dizer, autoridade terrena. Isso daqui vai passar. Tudo passa. Isso tudo passa. A gente tem que procurar chegar no reino de Deus, estar no reino de Deus, fazer de tudo para entrar no reino de Deus, né? Não ficar aqui, eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ter aquilo, né? Para as pessoas me olharem, me admirarem. O que a pessoa tem que me admirar em mim? Poxa, meu caráter. Eu tenho o caráter de Deus? Será que quando as pessoas olham, como você falou, será que as pessoas quando olham para mim veem essa luz? Ou só vão ver, porque ela tem dinheiro? Não, ela é rica, ela tem dinheiro, ela tem posição. A nossa maior posição é ser filha de Deus. A nossa maior posição é poder ouvir de Deus, falar assim, entra para o gozo eterno. Né? Eu estava te esperando, minha filha. Essa é a posição do servo, daquele que quer servir a Deus, daquele que quer se entregar verdadeiramente para Deus. Né, e tá disposto, fazer tudo que Deus disser para fazer, está disposto a fazer. Sacrifício, né? Fazer sacrifício, abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Falar em sacrifício, só abre uma aspa aqui, eu estava agora com os sacerdotes, e legal, no Univer está tendo uma série agora chamada Corban. Ainda não assisti, mas já ouvi falar. Assistam. Eu estava agora com eles, e um dos sacerdotes até falou muito interessante, ele assim, sacrifício, quando a gente fala sacrifício, leva assim talvez para o lado pagão. Então a gente vendo essa série Corban, a gente vai entender o que é o verdadeiro sacrifício. Fica a dica, assistam, tá? Fica a dica. Você tem na Telícia, eu tenho na também. O grande problema do orgulhoso é a falta de reconhecimento sincero da sua dependência de Deus, porque a gente vê. A gente reconhece quando o orgulhoso é orgulhoso. Sim. Mas se a própria pessoa não reconhecer, não adianta. Não adianta. É como você falou, a gente aconselha, a gente conversa. Mas se o adolescente não entender que ele tem que mudar, que ele precisa dessa mudança, não vai acontecer nada. Não vai adiantar. Porque, como você falou, né? É individual. É uma decisão pessoal da pessoa. Então, às vezes até a gente se surpreende, né? Eu soube agora que uma adolescente que a gente estava vendo ela aqui no FTU, dando muito trabalho, tomou uma decisão de se batizar nas águas. Eu fiquei tão feliz quando você mandou a foto. Muito feliz. Eu mandei mensagem para ela na hora. Então, assim, que felicidade. Esse é o nosso salário. Essa é a nossa alegria. Ver que deu trabalho, né? Deu trabalho. E tava dando trabalho até a semana passada. Mas olha a decisão que ela tomou. Uma decisão. É claro que agora é só o início dos desafios que ela vai enfrentar nesse caminho da fé. Mas a decisão que ela tomou, Deus já está dando força para ela se sustentar até esse caminho, para ela ser batizada com o Espírito Santo, para até ela alcançar esse título de filha de Deus. Aí você pode ver o nosso sorriso, né? Que a gente vai falar mais sobre isso, eu e ela aqui, tá? Porque... Gente, isso aí é só o Espírito Santo mesmo, que só Deus sabe como a gente sente por dentro, Exatamente. Né? Obviamente, não podemos viver de braços cruzados esperando que a providência divina resolva tudo. No projeto de Deus, o desenvolvimento da Terra deve ser fruto de uma parceria entre ele e o ser humano. Quer dizer, eu tenho que fazer minha parte. Deus é Deus de reação. Ele não vai agir por mim. Ele vai reagir quando eu agir. Como o exemplo que você usou da menina agora. Agora Deus vai poder reagir. Agora, se ela pegar firme mesmo, que eu acredito que ela vai pegar em nome do Senhor Jesus, se ela não pegar, a gente faz ela pegar. E agora Deus vai poder reagir na vida dela. Porque tantos problemas que ela passou, que a gente sabe, a gente conversou com ela. Então, a gente sabe um pouquinho da vida dela. Sim. E agora Deus vai poder reagir, porque ele viu uma ação da parte dela. Ele viu que ela deu o primeiro passo. E uma frase que eu ouvi um pastor falar uma vez, que ele falou assim, Deus, ele passa a agir a partir do momento que você não tem mais nada o que fazer. Então, assim, você já eliminou todas as possibilidades de ação.
Ou seja, você já usou sua fé, você está sendo obediente, você está obedecendo a palavra de Deus, você está seguindo o que Ele está te mandando fazer. E aí você diz assim, Senhor, eu já fiz tudo, agora é contigo. Não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada a fazer. Aí Deus vai lá e diz, agora é a minha parte, eu entro. Cada um tem a sua participação no milagre da vida. O Senhor Jesus veio ao mundo para fazer uma aliança com os humildes de espírito. Algumas coisas devem ser feitas única e exclusivamente pelos homens, mas há muitas outras que o ser humano não pode fazer e, portanto, precisa esperar pela atuação do Senhor. Foi o que a gente acabou de falar. O orgulhoso não aceita essa realidade. Ele sequer se submete ao plano estabelecido por Deus, dificultando a manifestação do Espírito Santo em sua vida, porque a maior alegria de Deus é nos dar o Espírito dele, é morar dentro de nós. Eu é que dificulto. Eu é que dei trabalho para Deus nos meus primeiros anos de conversão para o Espírito Santo vir, porque ele queria. O momento que ele se apresentou para mim é o momento que ele, não, eu quero habitar nela. É o que ele mais quer. É o que ele mais quer, o sonho. Como o nosso sonho, né, é ver vocês, adolescentes, nascendo da palavra de Deus, o sonho de Deus é muito maior que o nosso. Né? O sonho de Deus é salvação, é ter você juntinho dele, ou você juntinho, né? E imagina, se a gente, como ser humano, cheio de erro e pecado, a gente quer isso, imagina Deus que é sublime, que é poderoso, que é o todo, né? Os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar. E só depende de você, adolescente. Só depende de você. Somente diante de uma grande perda ou dor provocada pela distância do Criador é que a criatura se humilha, e realmente. Aí tem adolescente que ainda não foi, o poço ainda não está tão fundo. Não. Que a gente ora, a gente aconselha, aí muda uma semana, muda 2, depois volta a cometer os mesmos atos, volta a ser como antes. O poço ainda não foi fundo. O orgulhoso que está dentro da igreja, ele tem uma característica, né? Que ele é aquele tipo de pessoa que faz um voto de tolo. Ele primeiro quer que Deus faça aquilo que ele quer, para depois ele se tornar servo, por assim dizer. Não, se o Senhor existe, o Senhor vai fazer isso, isso, isso na minha vida. Depois disso, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Pois é, e não é bem assim, né? E quando é o oposto, né? Deus pede da gente o oposto. Exatamente. Quanto maior o orgulho, mais difícil se torna a salvação. Quanto maior a dor, melhor a condição de se chegar ao seu Senhor. Por quê? Porque quando a pessoa chegou ao fundo do poço, foi humilhada, está ali, não tem mais para onde sair, aí ela ergue as mãos para o céu, me ajuda. Aí ela reconhece que ela precisa da ajuda de Deus. Porque enquanto ainda dá para suportar, o ser humano tem assim, isso, né? Eu ainda não preciso de Deus. Como eu passei 6 anos dentro da igreja para me converter, mas o quê? O poço, quando eu cheguei, ainda podia ir mais embaixo. Estava raso ainda. Então podia. Então quando eu me vi na situação que eu disse assim, não, eu preciso realmente, aí foi quando Deus pôde operar. Mas 6 anos, né? Enquanto tem gente que chega na igreja com 1 mês já recebeu o Espírito Santo, já está ali servindo a Deus, mas por conta do meu orgulho, levei todo esse tempo. Aí vem aqui sobre o fundo do poço, olha, eu nem tinha lido. O momento mais difícil na vida de uma pessoa, que costumamos chamar de fundo de poço, é ideal para que ela tenha experiências com Deus, não é uma só. A pessoa vai ter várias experiências com Deus. E quanto mais profundo for esse poço, mais intenso será o clamor em direção aos céus. Porque quando você está lá no fundo mesmo, lá chegou, não tem mais... Aí que você levanta as mãos para o céu, você clama, você faz voto, você se entrega. Há uma entrega. Porque enquanto o poço estava raso para você, ainda dá para aguentar mais um pouquinho. Eu tô indo na igreja. Mais um pouquinho, dá dando para aguentar. Quando você viu que o negócio não dá mais para aguentar, Senhor, eis-me aqui, por favor, me ajuda. Ou vida ou morte. Exatamente. Que é o que acontece com muito adolescente hoje em dia. Infelizmente, muitos acabam se perdendo porque não tem essa força, a humildade para vir pedir ajuda. Né? Não tem essa... Porque para você ser humilde, você tem que ter força. Você precisa de uma força. E essa força vem de Deus. Se você não pede a Deus essa força, meu Deus, me ajuda. Deus não vai poder fazer. Eu não vou poder fazer pelo adolescente, né? E o seu orgulho, às vezes, ele te impede até de falar com Deus. Então, assim, você tem vergonha de falar com Deus. Eu me lembro que quando eu estava ainda não tinha chegado no fundo de poço, estava caminhando para lá. Eu pensava assim, por que você não ora?
E aí, nesse momento, eu dizia assim, por que eu não oro? Ah, não, vou assistir televisão. Eu tirava o foco daquele pensamento e ia fazer outra coisa, ia me distrair com outra coisa. Então, ah, não, por que você não ora? Não, vou para a internet. Vou fazer alguma coisa. Então, eu não queria pensar naquilo porque eu pensava assim, se eu orar, Deus não vai me ouvir. Porque eu tinha vergonha de Deus. E o meu orgulho fazia eu pensar assim, poxa, mas eu vou ter que pedir perdão. Mas assim, não foi tão ruim o que eu fiz. Eu tô me sentindo mal, mas não foi tão ruim assim. Então, o meu orgulho me impedia de falar com Deus. Então, imagina com a pessoa que estava do meu lado. Então, às vezes, você tá aí, você tá lutando contra si mesmo para fazer uma oração que você não consegue fazer. Isso é o seu orgulho que não deixa você falar com Deus. Não quebrar o orgulho. Enquanto o orgulhoso consegue suportar o desespero, ele não tem ouvidos para ouvir. Mas quando vem a angústia profunda e o desespero insuportável, aí sim, ele dá ouvidos à voz de Deus. Quer dizer, tem que chegar realmente num ponto crítico. Vida ou morte. Eu não aguento mais. Não precisa esperar chegar a esse ponto crítico. Esse é o que a gente está tentando fazer vocês entenderem. Não precisa chegar... A gente não vai te julgar. Pede ajuda. Deixa o orgulho de... mas eu tenho medo, vergonha. Isso é o diabo colocando isso na sua cabeça. Para você sentir medo, vergonha. Quem somos nós para te julgar? A gente está aqui para te ajudar. Para te ajudar a sair desse fundo de poço. Para te ajudar a levar a receber o batismo com o Espírito Santo. A gente vai estar contigo. A gente vai segurar na sua mão e vamos embora. Vamos embora, né? Let's go. E assim, isso é importante, isso é muito sério, porque eu estava até conversando com meu esposo, que eu vi aqui no Templo de Salomão uma pessoa que assistia aulas comigo lá no início da obra. No início, antes de casar, quando era obreira ainda. E assim, olhava aquela pessoa assim, legal, jovem, que nem a gente e tudo. Mas hoje, quando eu encontrei ela estava aqui no templo, estava participando de um grupo, tudo. Mas sabe quando você olha para a pessoa e você vê que a vida dela não foi fácil? Porque no semblante a gente vê, percebe, né? Então, assim, tem pessoas que... Algumas pessoas aqui que são favorecidas, que ficam com a aparência linda, mesmo com a passagem dos tempos, da idade. Gente. É o Espírito Santo. Não precisa entregar a minha idade. Gente, deleta essa parte. Ela é jovem, gente. Olha pra ela. Eu também sou jovem. Tá, viu? Mas assim, tem pessoas que a gente olha e diz assim, poxa, é mais ou menos da minha idade, mas parece que tá você parece muito que o mundo deu uma velha. Surra na pessoa, né? Exatamente. Porque a gente, tudo bem, tem a idade, tudo isso, mas o Espírito Santo, ele nos renova. Ele vai renovando a gente de dentro para fora. O corpo tá sentindo, mas a alma tá renovada. Exatamente. Né? Mas as pessoas que se afastam ou que não têm essa comunhão com Deus, assim, essa dependência, essa intimidade com o Senhor Jesus, você olha para ela, a pessoa até mais nova do que você. Você fala assim, meu Deus, como tá acabada. Mas é o mundo, foi as escolhas que a pessoa fez. Graças a Deus voltou para a presença de Deus, teve misericórdia. Teve misericórdia, mas e se não voltasse? Porque tem pessoas que eu também conheço que estavam comigo nesse mesmo tempo que hoje não estão mais na obra. A gente já deu exemplo de adolescentes que estavam com a gente e infelizmente morreram até. Não teve uma... Deus até deu oportunidade, né? Com certeza alguém foi lá fazer o resgate, chamar, convidar, mandar mensagem, mas não quis. Então Deus falou ok, o que eu posso fazer? Agora, cada um tem a sua escolha. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. A gente falou sobre orgulho. Se preparem para a próxima live, próxima terça-feira. Fica ligadinho aí nas nossas redes sociais, 19 horas, hein? Tchau, tchau. Tchau.